de Papo em Papo, temporada especial com a Japi. E hoje eu fiz o seguinte, eu mudei a Ju de lado. Falei, você vai ser entrevistada. Pro lado de cada mesa. Acompanhando Luciano Zanardo. Dois paisagistas, um biólogo paisagista, uma arquiteta paisagista, mas que tem um perfil de trabalho similar, né? Porque vocês atendem escritórios de arquitetura, vocês trabalham em parceria com escritórios, né? Atendem esse cliente final, digamos assim, né? Na relação no dia a dia de vocês é com o escritório de arquitetura. E a gente queria conversar, eu queria conversar um pouquinho, trazer um pouco dessa experiência de vocês, o que tem dado certo, as dificuldades que ainda existem. Eu imagino que essa relação esteja evoluindo com o tempo, porque a profissão paisagista está sendo mais valorizada, está crescendo o espaço dela no mercado. Isso significa também o espaço e o respeito dos escritórios de arquitetura, né? Mas também, imagino que ainda tenha sonhos de vocês aí a serem conquistados. Então, sim, por isso passei, Júlia, achei assim, ideal passar a Ju pro lado de lá, acho que vocês vão ter... Eu tô achando um pouco estranho, mas vamos lá. Eu tenho certeza que ela vai fazer pergunta pros amigos. Eu posso ficar meio que no meio, assim? Meio. Eu posso te perguntar? Lógico, eu acho perfeito. Mas é um bate-papo, né, Ju? Sim, mas eu queria deixar claro aqui que, assim, que a ideia é que você também contribua com a sua prática aí de mais de 20 anos com escritórios de arquitetura e o Zanardo também, né? Então, eu queria começar falando sobre a escolha desse perfil cliente de trabalho. São 20... O meu escritório tem 25 anos, né, fazendo projeto de paisagismo, e uma coisa que eu sempre tive muito clara é que o meu foco seria, o meu cliente seria o arquiteto, né? Mas porque no meu caso eu sou arquiteta e eu entendia que a relação seria muito fácil, né, eu lidar com arquitetos, e porque os escritórios de arquitetura me trariam um volume grande de clientes, né? Então, essa parceria com os arquitetos sempre foi um foco meu desde sempre. E é uma relação que vem ficando muito mais fácil, mas que não era fácil, né? Assim, quando eu comecei... existe ainda um trabalho assim de valorização da profissão, né, do profissional paisagista, mas existe um trabalho de, vou falar educação, assim, mas que é desses profissionais arquitetos entenderem exatamente qual que é o nosso papel, o quanto a gente pode contribuir num projeto de arquitetura, até onde eles vão e aonde a gente começa a interferir num terreno, num projeto. Então, isso é uma coisa que a gente foi descobrindo juntos, eu sinto, né? Quando eu comecei lá, era uma coisa assim, muito, muito definida. Você vai entrar agora, o paisagismo vai entrar agora para solucionar aqui todos os problemas que restaram no terreno. Esse é o seu papel, né? Hoje já não é isso, né? Então, essa relação, ela vem se transformando. Eu vi muita mudança já, inclusive nos momentos em que a gente é chamado, né, se é no final para resolver problemas só, como era antigamente, ou como acontece agora, estou começando a criar um projeto de arquitetura e eu quero que ele tenha muito verde, então eu já estou te trazendo no começo junto comigo para que a gente pense junto várias coisas, desde a implantação da casa no terreno, né, até a cerejinha do bolo, que é a hora que a gente coloca as plantas, né. Então, eu acho que essa relação vem mudando muito e tá dando certo, assim. A gente está sendo visto como... E a profissão está sendo vista com o respeito que ela merece, né? Com certeza. A minha trajetória, né, eu completo 10 anos de profissão, né? Eu comecei com o Garden, na Granja Viana, que era uma área residencial, né, uma área residencial... muito forte, tem muitos condomínios, né? E a partir de lá eu comecei a trabalhar com paisagismo residencial, né? Em jardins menores, mas eu já peguei o gosto em trabalhar com áreas maiores, né? E lógico, o nosso principal cliente hoje é o arquiteto, né? Então o arquiteto que vai indicar você, vai indicar o paisagista para realizar o projeto paisagístico, né? Eu acho que atualmente hoje o arquiteto ele está ciente que a área do paisagismo deve ser direcionada para o especialista, para o profissional, né?
Porque é difícil um profissional abraçar tudo aquilo, né? E como eu falei para a Ju, o paisagismo ele é muito complexo, né? Não é só o plantio em si, mas é o preparo que vem antes, né? É a condução desse projeto, compatibilizar, né? Compatibilizar o projeto junto com a arquitetura, junto com o paisagismo, né? E começar direito, né? Começar no começo, né? Projetar junto, né? Então, eu estou observando que isso está acontecendo, mas tem uns sustos, né? Que o arquiteto entrega uma coisa, vai ser isso, você tem um prazo ali, e é difícil, né? Porque nós estamos sujeitos o nosso trabalho é no tempo, né? Então, e o tempo é instável, chove, enfim, é uma logística complicada, né? Para realizar. E a fase de projeto que você estava falando, essa relação entre as disciplinas, né? Porque quem gerencia um projeto acaba sendo... Existem gerenciadoras, né? Mas quem gerencia de uma forma geral é o artista que está fazendo que vai assinar. a casa, que vai assinar, que é o escritório de arquitetura. E a gente é um projeto complementar, né? E são várias disciplinas que são projetos complementares, Exatamente. né? E você falou de residencial também, né? É nosso gosto, assim, eu vejo os projetos do Lu também, a gente gosta muito de trabalhar as residências, né? Eu adoro fazer projeto de casa. E aí a gente tem que interagir com todas essas disciplinas, porque o escritório de arquitetura principalmente tem que interagir com todo mundo, mas a gente também se encontra com várias situações, né? Então a gente se encontra com a hidráulica, com elétrica, com estrutura muitas vezes, né? Às vezes a gente tem que fazer uma reunião com a equipe de engenheiro estrutural porque a gente está criando, por exemplo, um teto verde e a gente precisa falar como que vai ser esse nosso projeto para definir altura de mureta, para definir carga de substrato, para eles entenderem se a laje vai suportar aquele projeto, quantas árvores vão ter aí, mais ou menos qual que é a média de crescimento, para o engenheiro estrutural poder preparar essa laje para receber um jardim no telhado. Quer dizer, não é só um jardim no telhado, não vai chegar a equipe de implantação no final, jogar substrato ali em cima e sair plantando. Essa conversa tem que ter começado lá atrás. Para isso acontecer, tanta coisa, né, Lu? Sim. Conta aí, o que precisa, por exemplo, para fazer um telhado verde de preparação, né? Drenagem, né? Drenagem. Impermeabilização. Se não for impermeabilizado, não fizer uma boa drenagem. E toda essa informação, ela deve ser passada para o engenheiro, porque o engenheiro que vai ali, né, na prática, executar. Lógico que vai ter o arquiteto acompanhando, mas a gente direcionar isso, né? Direcionar essa forma correta de execução, né? E eu observo muito que projetar um grande jardim, ele envolve, por exemplo, como vai ser a rega desse jardim, né? E a gente vai ter que ter, eu sempre falo, o arquiteto, para quem projetou, você está contemplando cisterna para coleta de água da chuva, né? Para ter uma reserva, para funcionar um sistema de irrigação no jardim? Porque tem cliente que fala, nossa, não precisa ter sistema de irrigação, que eu vou no final de semana, não existe isso. Né? O sistema de irrigação é comprovado hoje eficientemente como sustentável, ele é sustentável com uma economia de água, né? Ele vai com uma cisterna, ele vai ter uma reserva de água para trabalhar a rega do jardim, né? Mas tem casos preocupantes, né? Por exemplo, por mais que você esteja com o seu projeto tudo 100%, né? Vou contar um case, né? Numa área residencial, de condomínio, tudo certinho, parou de chover. Então, a reserva de água acabou, né? Então, o que o cliente teve que fazer? Comprar caminhão-pipa para abastecer. Então, ele falou, Luciano, eu estou gastando R$10.000 só de água para a rega do jardim. Né? Então, isso é preocupante, a gente tem que começar a repensar um jardim ainda mais, né, sustentável, ainda mais equilibrado com essa mudança climática que a gente tem hoje, né?
E é um ponto importante que a gente tem que estar ali junto, né? Encontrando alternativas, É, soluções. eu imagino que ouvi- vocês entrando junto, no início, vocês podem contribuir com a questão da temperatura na casa, né? A questão. O próprio telhado verde faz essa função. Então, muitas coisas, às vezes, inclusive para gerar economia em ar-condicionado, Sim. parte de acústica, enfim. Sim. E os projetos de arquitetura, só voltando aqui, eu escutei esses dias assim que a gente nem deve mais falar mudança climática, sabe por quê? Porque a gente tem que falar que a gente está numa emergência climática. Emergência E eu falei assim, climática. nossa, E é gente, isso mesmo, isso né? dói, mas é, Mas isso mesmo, é isso mesmo. É uma emergência climática. Exatamente. Mas voltando, eu acho que assim, os projetos de arquitetura também, graças a Deus, assim, eles já estão vendo também essa necessidade de... Não é nem a necessidade, eles estão vendo, os arquitetos, a relevância do jardim Para o resultado final. para o resultado final. Porque é isso, que eu me lembro de 20, 25 anos atrás, o jardim ele era uma maquiagem, né? Ele era assim, a arquitetura era a estrela. Sobrou um espaço. o Aqui, eu terreno. preciso tampar essa máquina de ar-condicionado. Exato, a Chama gente chegava paisagista. para resolver problema, tampa a máquina, esconde, põe uma cerca-viva para esconder uma vista indesejada. Então era isso, né? Então a gente, tanto que eu acho que os projetos eram mais assim, que se eu pudesse nomear hoje, eu falaria que eram projetos de plantio. Era a gente chegar lá e simplesmente escolher a vegetação nos espaços que deixaram pra gente, né? Hoje não, hoje eles começam a construir a casa e falam assim, ó, eu quero, por exemplo, eu quero que, vou ter um jardim interno gigantesco aqui, porque eu quero que a floresta invada a arquitetura. Cara, não é simples uma floresta invadir dentro de uma casa, né? Tem um monte de coisa para pensar, e é isso, e é drenagem, e é mil coisas, né? Então, a estrutura da casa... Então, esses projetos, eles estão sendo pensados muito mais verdes, né? Então, eles que eu estou falando aqui sempre dos nossos clientes, né? Eles também estão chamando a gente como parceiros. Porque eu sinto que antigamente era isso, ó, vem aqui e faz um projeto para esse desenho aqui que eu fiz. Agora não, agora você é meu parceiro de criação, né? Isso é muito maravilhoso. Exato. E hoje o jardim ele dá possibilidades para o profissional paisagista criar novas possibilidades de convivência para o morador, né? E isso é feito diretamente, é muito pessoal isso, né? A gente consultar o cliente, né? E saber das expectativas para o jardim, né? E você, lógico, você vai sugerir, além da vegetação, áreas, né, de convivência. Então a gente tem a possibilidade de criar esses ambientes externos, né, para justamente trazer aí uma outra forma, né, de utilizar o jardim, né. Eu acho isso muito importante. E é o que ele falou, é legal, porque assim, quem vai trazer isso pra gente é o cliente final, que é o dono da casa. Claro que o arquiteto também tem essa visão. Eles trazem pra gente um briefing, olha, a gente quer, já fizemos reunião com o cliente, a gente quer ter um fogo de chão em algum lugar, Uma quer ter quadra de beach tennis. uma quadra de beach tennis. Sempre agora. Tem. E é muito legal, a gente tá tendo que lidar com as quadras de beach tennis, mas ao mesmo tempo é um super desafio, porque na paisagem ela é um elemento feio, né? Você imagina tudo verde, lindo, maravilhoso e uma areia branca refletindo a luz do sol no olho, né? Você sabe que eu tô vendo em projeto, que além da quadra de beach tênis, que eu acho fantástico, a fazenda solar também. Captação que é horrorosa também. Que é horrível, que poderia ser melhor projetada de uma forma, né? Mas assim, eu tenho um projeto que tem o beach tênis e a fazenda solar do lado. Então, assim, são duas coisas que não contrastam com o restante, né? E que fica feio, né? Como é que você vai... o arquiteto fala, mas não tem como, né, esconder isso. Daí não vai bater sol na placa solar, né? Aí não tem a função que realmente precisa ter. Mas enfim, são coisas que... E olha as coisas que a gente tem que aprender, por exemplo, né? A quadra de beach tennis tem essa coisa do areia que é clara, que reflete a luz do sol, que às vezes agride a paisagem mesmo, né? Mas você tem que tomar cuidado, eu jogo. E você tem que tomar cuidado com o que você planta em volta para esconder a quadra. Porque volta areia? Não, você não vai acreditar. Eu descobri isso jogando. Aliás, fica a dica, paisagistas. Tinha uma cerca-viva de flor no fundo de uma quadra. Olha essa, Lu.
E aí, quando eu tava jogando, em alguns momentos, a bolinha, ela sumia da minha vista quando ela vinha na direção da flor. Porque ela era da cor da flor. Amarelo. E aí, ela sumia. Olha só, então o que eu pensei? Falei assim, bom, a cerca viva tem que ser, e não pode ser clara, verde clara, que também atrapalha a vista. Então, tem que ser uma coisa só verde e verde escura. Porque se tiver pontos de cores, isso atrapalha o jogo. Não, olha as coisas que a gente tem que parar para pensar como paisagista, né? Observar isso também, né? Mas enfim, a gente está tendo que lidar com essas Porque coisas. senão vai falar assim aqui, o jardim que você plantou tá me atrapalhando a jogar, vou tirar. Né? A quadra não sai, vai sair a cerca viva, com certeza. Exatamente. Mas assim, isso é um exemplo de tudo que a gente precisa se envolver para pensar, para solucionar os problemas, né? E para desenhar as paisagens mesmo, porque a quadra mesmo é um elemento que é um ambiente de convivência no jardim hoje, mas que ocupa muito da área de terreno, né? Inclusive a gente perde muito a possibilidade de jardim por causa da quadra, mas que a gente tem que lidar, né? E normalmente são quantas etapas nesse processo inicial, assim, até chegar lá no final na especificação do paisagismo mesmo? Para mim, a primeira etapa é uma visita técnica até, lógico, além do projeto, né? Que a gente recebe, né? Eu gosto muito de fazer uma visita técnica, conhecer o que será ali, o entorno, né? Até para avaliar o que tipo de vegetação a gente tem na região, e para trabalhar a construção desse jardim a partir disso, né? Porque é difícil você, sem ver o entorno, criar o jardim, né? A maior parte das vezes, eu gosto muito de fazer jardim tropical, né? E nessa construção, verificar as espécies que tem já existentes. Por perto, né? Por perto. Para você até dar continuidade, né? na introdução da escolha, né? de vegetação. Então, gosto muito o primeiro passo, além de receber o projeto, fazer uma visita técnica, conhecer o entorno, e geralmente nessa visita a gente já avalia um monte de pontos, né? E passa isso ao cliente, passa isso ao arquiteto, e eu acho que é o ponto de partida. Sim. Né? Daí tem o time da construção da casa, né? Geralmente a gente nunca entra no momento propício. Na obra, né? Nunca, né? Porque a gente tem que construir. Mas com o escritório de arquitetura isso muda um pouquinho, não? Achei que era só no cliente final. Não, porque chega um momento da obra, que eu acho que é isso que o Lu tá falando, assim, chega um momento da obra que tudo vira urgência, né? E aí... Vocês tudo menos o paisagismo. Não, traz o paisagismo porque agora precisa entregar mesmo antes do Natal. E aí você vai olhar a obra, não é momento do paisagismo entrar, não dá ainda para o paisagismo entrar, só que tá todo mundo te obrigando a entrar, arquitetura, gerenciadora, cliente, e aí você tem que fazer milagre, você tem que fazer um jardim num momento em que não daria para estar fazendo um jardim, que inclusive vai às vezes estragar as plantas. Eu sempre questiono, olha, esse não é o momento exato para entrar, né? Lógico, a gente tem que avaliar jogo de cintura, entrega da arquitetura, mas geralmente acontece o quê? A construção do paisagismo junto com obra, né? O que eu procuro fazer, né? Isso e deixar ciente o cliente, principalmente, né? Se eu implantar essa determinada área de jardim nesse momento que está acontecendo obra, o risco grande de perder toda essa vegetação que nós implantamos é muito alto. E o prejuízo será seu. Né? Tem que deixar muito bem explicado isso, né? Porque senão fica sob sua responsabilidade. Né? Porque você dá um aval, vou fazer nesse momento que não é o certo. Né? E tem a perda de vegetação e o cliente vai jogar. Mas tem o contrário também. Que insiste e quer arriscar. Mas tem o contrário também. Fazer vocês chegarem tarde demais para resolver soluções. Sabe que, assim, eu tô com um cliente agora que esse tarde demais, assim, vai ser evitado, porque é uma casa também, uma residência, e agora a gente chegou no momento de fazer a concorrência das empresas de implantação. Você implanta, né? Implanta. Eu não, eu só faço projeto. Então eu abro uma concorrência entre as empresas e aí chamo 3 parceiros. E aí,
quando eu recebi os valores e vendo o momento da obra, a gente fez uma reunião, eu, os clientes, os arquitetos e o engenheiro. E aí a gente conversando, eu entendi que isso é uma coisa muito comum, que a gente poderia fazer sempre, que poderia dividir essa obra em 2 momentos. Preparo de terreno, acerto de terreno com máquina, vai acontecer bastante coisa ali com maquinário, trazer terra de acabamento, um monte de coisa, e plantio de grande porte. Tem muita árvore, tem um pomar no fundo, um terreno que para passar para o fundo é um acesso difícil. Então assim, e aí essa parte entra já. Então a gente vai dividir a obra em 2 etapas. Essa parte vai entrar agora, que é a mais grosseira, que é a mais difícil, que precisa de muita máquina e tudo. E aí a gente vai fazer arbusto, herbácea, forração, acabamento, tudo depois num outro momento. O que costuma acontecer nesse que você falou de última hora é que às vezes a gente tem 2 cenários. Ou a gente chega para fazer tudo de última hora, e aí é um caos, porque a gente tem que chegar com máquina, com árvore grande, com palmeira, desviando de acabamentos preciosos que já estão prontos. Sim, né? Exatamente. Ou a gente começa num momento que estamos trazendo árvore, estamos trazendo palmeira, e é o que ele falou, e estão lixando a fachada em cima das plantas, né? Ou estão, sei lá, estão trabalhando com ácido para limpar não sei o que em cima do seu canteiro, porque a obra está ainda muito grosseira. Então, isso é porque já está melhorando a relação do paisagista com você. Isso é porque a gente já está ficando bom. Tá ficando bom. Antigamente, não é fácil. Não, o dinheiro acabou, né? Tem isso também. Tem a questão financeira. O paisagismo ele deve ser planejado, né? E o dinheiro tem que ficar guardado na obra, né? O ideal é você fechar aí o projeto e fechar a implantação o quanto antes. Porque existe essa questão, final de obra já não tem mais dinheiro, mas assim, o paisagismo já está direcionado. Né? O valor que eu vou investir, eu sempre falo para o cliente, né? Não é gastar. Não é um objeto de luxo, é um investimento. Valoriza o teu imóvel em até 30%, quando você futuramente, se você for um investidor, construiu para vender, né? É um investimento o paisagismo, porque você vai ter o nome de um arquiteto envolvido, o nome de um paisagista envolvido, e isso só agrega valor àquele imóvel, num determinado momento de venda, né? Ai, agora que você falou esse negócio de agregar valor, pensei nessa coisa da assinatura, olhei para o livro. Tá aqui em cima da mesa. Tá aqui em cima da mesa. Aqui, ó. Brasil Paisagistas Ícones. Tem esses 2, ó. Tem projeto dos 2, né? Aqui. Isso, é a assinatura. A assinatura do projeto. São projetos que vocês consideram, claro, né? Escolheram para estar aqui no livro. São queridinhos. Queridinhos? São queridinhos, são desafiadores. Esse projeto em específico aconteceu no momento de pandemia, que eu falo que o momento da pandemia foi o momento que eu mais trabalhei na minha vida, né? Que todo mundo queria reformar jardim, mudar e agregar áreas, né? Já pensando naquilo, se acontecer de novo, Deus me livre, né? Mas eu tenho aqui o meu espaço, o meu refúgio, e o que eu tenho nesse refúgio? Eu tenho essas áreas de convivência. E esse projeto foi muito legal, porque a gente envolveu um monte de parcerias, né? Por isso que eu falo para você, é complexo, porque envolve um especialista em iluminação, irrigação, né? Um bom produtor, né? Porque o sucesso do jardim está também no fornecedor de vegetação. Sim. A gente tem que saber como é que ele conduz toda essa movimentação, esse transplante. O transplante ele é muito, muito sério, né? E tem o tempo, o time da planta para fazer isso, né? A logística, tudo que envolve, vegetação de grande porte, né? Você falou a área desse jardim? 10 mil metros quadrados. Esse projeto foi realizado em 2 anos, em várias etapas. Começou com um jardim pequeno interno, a casa tem um formato de U, então o coração era um jardim tropical, e daí foi estendendo. Conforme ia liberando a reforma do sítio, né, das construções do sítio, e as áreas iam sendo liberadas, né? E esse projeto, no entorno da casa, tinha 120 pinheiros, assim, de 30 anos,
que estavam já correndo risco de cair sobre a casa. Então foi necessário ter uma autorização ambiental De para remoção disso tudo. E daí introduzir vegetação nativa, né? No entorno da casa toda, né? E foi muito legal. Que legal. Tá aqui, ó, no livro. Que E o legal. seu? E o seu? O meu, até depois quero falar de um outro projeto que eu me lembrei, ele falou aqui, né, 2 anos de projeto, né, antes de eu falar desse daqui, deixa eu só concluir meu raciocínio. Às vezes não precisa ter 10 mil metros quadrados para demorar tanto um projeto, porque ele pode ser complexo sendo pequeno, né? Sim, eu lembrei, assim, tem um apartamento que eu fiz, que foi pro próprio cliente arquiteto, né, que é um parceiro meu, que me contrata para os projetos dele, que é o Guto Requena. Que eu já fui nesse apartamento maravilhoso. E a gente, é um apartamento, e a gente resolveu, ele falou que ele queria muita biofilia, assim, ele tem biofilia em várias formas, assim, ele trabalhou com elementos naturais, pedras, cerâmica, muita coisa que lembra a natureza, e queria, obviamente, muita vegetação, né? E aí ele me colocou um desafio, ele falou assim, eu quero um apartamento selva. O apartamento hoje, ele tem um querido nome de apartamento varanda, né? E ganhou vários prêmios aí, e a gente colocou planta em todo lugar, inclusive no teto, né? Então, assim, eu coloquei cabos de aço, fizemos um sistema super complexo para forrar o teto de verde. E foi 1 ano e meio de projeto. 1 ano e meio de projeto para fazer um apartamento. Mas assim, com um monte de reunião, que é o que a gente estava falando, com todas as disciplinas, né? Assim, inclusive o sistema entrou no sistema de automação do apartamento. É um negócio super legal, mas foi 1 ano e meio de projeto, né? Então, e não é uma área de 10 mil metros quadrados. Exato. Mas a complexidade do paisagismo e do projeto não está na área. Claro que áreas maiores dão muito trabalho. Mas isso só voltando nessa coisa da interação das disciplinas. E esse foi um projeto que também ganhou uns prêmios, a arquitetura ganhou uns prêmios, chama Casa Sombreiro. E os arquitetos são o FGMF. E aí eu escolhi porque é um jardim que eu fiz bem tropical, as árvores são todas nativas. E a casa ela tem uma cobertura meio vazada assim, e ela quase não tem paredes. É uma casa toda envidraçada, acho que só os quartos e banheiros que tem parede. O resto tudo é vidro. Então é uma casa jardim, porque todo lugar que você olha de dentro, você está vendo a paisagem fora. Aí não dá para imaginar uma casa como essa, em que o paisagismo não entra na hora certa, não participa das decisões de projeto, das intervenções, às vezes, de terreno. Não tem como. Inclusive, ele nasceu para ser isso, né? Exatamente. A casa nasceu, o sonho do cliente provavelmente era esse, o pedido, né? Tem uma coisa interessante nesse projeto também, que os arquitetos falaram assim, a gente não quer muro de divisa. E é um terreno grande também, assim, e a gente tinha o limite todo, as 4 divisas para fazer. Não, à frente não, dava pra rua, né? 3 divisas. E aí... Toda com planta. Só que eu falei, mas só cerca viva também talvez fique monótono. A gente fez um mix de muro, em alguns momentos é muro e em alguns momentos é cerca viva. Só que os muros, a gente não criou um muro, a gente desenhou floreiras, tem um muro, né? Mas tem floreiras de várias alturas fazendo essa divisa. Então são jardins suspensos que fazem a divisa de terreno. Ficou muito interessante, assim. Eu gosto bastante, por isso que eu escolhi. Ela tá aqui. Chegamos a um acordo, o cliente aprovou o projeto com o escritório de arquitetura todo lindo. Hora do vamos ver. Momento de implantar. Momento de implantar. Continua tudo lindo? Tudo que foi projetado e pensado no papel vai acontecer na vida real? Antes fosse, né? Mas a gente tenta... no meu caso, eu faço a criação, faço o projeto e dou continuidade na implantação. Acho que a implantação, para mim, é um momento especial. É o momento mais desafiador, que dá aquela adrenalina e que você precisa estar presente 100%, porque os imprevistos acontecem do começo do dia até o final. Porque você envolve equipe, você envolve logística de transporte, né? Então, a vegetação saiu do viveiro, até chegar o ponto final, até chegar o cliente, né? Precisa ser tudo ok, né? Dependendo da distância. Aí tem que estar tudo preparado na obra para receber. Para quando ela chegar. Né?
para receber, e esse recebimento tem que ser 100% também, e o que antecede a chegada da vegetação? Abrir todos os berços para receber, a gente começa com a vegetação de grande porte, como a Ju citou, né, do grande porte, vai chegar até o final, que é o acabamento mesmo, mas para chegar no acabamento precisa estar tudo, a obra tem que estar finalizada, né? Mas chegou a vegetação para ser implantada, então tem toda essa questão, esse cuidado de preparo dos berços, né? Posicionamento, tutoramento dessa vegetação que está sendo implantada, né? E na sequência, a gente precisa ter o sistema de irrigação já, às vezes não está pronto, isso é um grande problema, que arrega até o sistema de... Porque não coincide, às vezes. Na obra, nessa bagunça de obra. Na obra. Você plantou tudo, e aí, como é que vai regar? Você tem que regar na mangueira diariamente, você tem que ter o pessoal disponível para fazer isso, tem que ter água disponível, pontos de torneira. É muito planejamento. É muito planejamento para até o sistema de irrigação estar apto a cuidar, né? Então... Essa logística que o Lu falou, assim, você pensa assim, ó, vamos supor, um exemplo, você colocou ali 10 jabuticabeiras enormes num projeto. Não, jabuticabeira até que é mais fácil porque ela tem um formato mais conhecido, mas você colocou ali, sei lá, 10 IPs naquele projeto. Aí você, no seu projeto, você imaginou que ela vai ter um formato de copa, que juntas elas vão esconder uma vista, sei lá. Então, no seu desenho, você colocou lá os 10 IPs. Um espaçamento, né, com espaçamento. Aí, você tem que abrir os berços antes dessas árvores chegarem, porque vamos supor que elas sejam de grande porte, vai ter que ser colocada com Munk ou com a máquina que vem do transporte. Então, você tem que abrir esses 10 berços para essas árvores e já tem que deixar pronto, preparado, adubado, não sei o quê. Aí, a árvore chega... Surpresa. Não, com um formato completamente diferente do que você imaginou. Então, olha, essa logística envolve, inclusive, muitas vezes, a gente ter que ir antes no viveiro. Sim, bem lembrado, bem lembrado. Porque se você vai receber 10 IPs que você nunca viu a cara, pode ser que você chegue lá e fale assim, ai, eu queria ter colocado esse berço a 2 metros para lá, que ficaria melhor. Só que já abriu. Ficaram não sei quantos dias os caras abrindo os buracos. Não vai dar para você mudar o buraco na hora que a árvore chegou. Então, assim, para você ter certeza disso, muitas vezes você tem que visitar os viveiros para escolher a vegetação, colocar a fitinha na sua árvore lá. Eu quero este aqui, este aqui, este aqui. Aí você conheceu a espécie, que é um ser vivo, que tem um formato, e aí você, quando vai abrir os buracos e vai deixar tudo pronto na obra, você já não tem Não ter surpresa. uma surpresa. Então a logística é realmente complicada. Vegetação de grande porte, eu faço isso pessoalmente, a escolha. Eu vou até o produtor que eu conheço, que eu tenho confiança. A gente escolhe o formatinho. Escolhe o formatinho, ela marca lá a fitinha, a gente bate foto, né? E eu fico em cima, a gente, fazendo uma conferência, porque não pode ser, não pode ter imprevistos, né? Tem que tentar mitigar tudo. Do exemplar que você escolheu pensando no seu projeto chegar diferente, ou o produtor escolher o que ele quer. Gente, na verdade, vocês aprenderam isso na prática. Muito provavelmente batendo cabeça, assim, errando, né? É nessa jornada aí. Chegar a vegetação errada, mesmo você escolhendo, chega a vegetação errada. Não era que você escolheu. Qual que é? Você está naquela pilhado ali para resolver. Imprevisto, tem que resolver. Imprevisto. Não posso plantar isso. Isso vai de volta e traz um outro momento, numa outra fase. Ou dependendo, você muda de lugar, muda o seu projeto na hora, que exatamente. Né, assim, resolve ali de outra forma. Encontrar as soluções ali. Então é importante visita no produtor para fazer escolhas pessoalmente. Agora, vegetação tropical, folhagem, vegetação menor, você consegue viabilizar vendo fotos. Olha, eu preciso, sei lá, exemplo de 200 filodendros ondulatum, por exemplo, né? Então você sabe que aquele formato vai ser padrão, né? Também você ter a confiança no fornecedor. Isso tudo é aprendizado, gente, não tem jeito, né? Vocês estão aí nessa jornada construindo essa autoridade no que vocês fazem, que eu acho que eu estou aqui conversando com duas pessoas que são autoridade. Já se cruzaram em mostras, né? Sim. Então, livro, e são duas referências no que fazem, né? Atendendo aí grandes escritórios que confiam no trabalho de vocês, porque para o escritório indicar vocês,
como um parceiro naquela obra, é porque eles sabem que vocês vão contribuir com o projeto deles. Com né? certeza. Senão com eles certeza. não iriam. E o bacana é isso, ter essa confiança do profissional que te indica, né? Você ter uma relação boa com esse profissional, ter uma relação boa também com o cliente que está contratando, né? Às vezes acontece do cliente querer uma coisa, o arquiteto querer outra, a gente tem que... Aí a gente é psicólogo nessa hora. Né? Nessa hora a gente é psicólogo. A especialidade é a Né? psicologia. Às vezes também a relação do cliente com o arquiteto já está Desgasta, desgastada, né? Desgasta. né? E você chega Ele no quer final- transferir para você. Mas a gente chega no final para ajudar. E a gente, a nossa modesta parte, o que a gente É a traz. cereja do bolo. O que a gente traz, esses dias, numa obra, o parceiro de implantação, eu cheguei, vi a casa, fui lá ver o final da implantação, que eu acompanho, apesar de não ser a minha equipe, né, eu tô sempre perto. Eu cheguei lá, daí os jardineiros falaram assim, eu falei, oi, prazer, eu cumprimentei todo mundo, eu sou a paisagista com esse projeto. Aí eles, ai meu Deus, isso aqui tá lindo, isso aqui, adorei, isso aqui. Aí os outros funcionários da obra me ouviram falando e aí vieram falar assim, olha, a parte de vocês é a parte que a gente gosta. Porque quando vocês chegam, muda o clima da obra. E aí começaram, foi muito legal, porque eles vieram falar, olha, depois que os meninos chegaram aí, ó, mudou o clima da obra, né? Porque é isso, a gente traz assim e muda o clima mesmo da obra, assim. Você vê, o pessoal começa a trabalhar mais feliz. Exatamente. Na hora que o paisagismo chega, né? Então a gente chega nesse momento complicado de não ter mais dinheiro, a obra custou muito mais do que eu previa, sempre. Né? Impressionante essas previsões de valor de obra, né? Que sempre custa mais. E aí o paisagismo tá assim, nesse momento delicado, mas também conforta, alegra e as pessoas se realizam, assim. Eu agradeço, assim, que bom que você aceitou a ideia de trocar de banco. Adorei. Pelo convite. Você A gente tem muita também. coisa para contar ainda. Tem, né? Mas Areto tem. Não vai faltar oportunidade. Assunto Esse é tem, só um dos episódios, que venham outras temporadas, né? Que venham outros momentos também de encontrar, descontraído, conversar. Sou fã do trabalho dos dois. Quando eu comecei a estudar paisagismo, eu olhava para profissionais e trabalhos de profissionais como o de vocês e falava assim, se eu seguir nessa profissão, eu quero chegar aqui e fazer projetos como esse. E eu imagino que muita gente que está escutando aqui também tem isso. Então, muito obrigada por compartilhar e você por aceitar estar aí desse lado. Eu falei que ia ser meio estranho, mas foi gostoso. Até porque o Lu, né, Lu, a gente é, assim... Entre aspas, né? Porque a gente, no Papo de Paisagista, eu nem gosto de usar essa palavra, concorrentes, né? Não. Mas a gente faz projetos na mesma linha, assim, mas eu sinto que tem admiração dos dois lados, né? E Exatamente. a gente tá juntos no Papo de Paisagista com essa vontade de somar, então eu adorei estar junto Eu com também. você nessa Obrigado pelo conversa. convite. É sempre um prazer compartilhar com esse, porque a gente aprende na prática, além da teoria, né? A prática, ela nos traz experiências, né? E compartilhar experiências e a gente errou em alguma coisa e a gente encontra a solução para aquele erro. Vamos divulgar para todo mundo, né? Que bom que a gente está ajudando a esse compartilhamento, né? Que essa missão aqui está construindo. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigado. Obrigada.